Olha, muita gente sonha em se tornar um funcionário público. A estabilidade no emprego é um dos principais motivos. Por isso, a cada novo concurso são milhares de inscritos. É verdade, em Feira de Santana, a maioria dos chamados concurseiros tem recorrido aos cursinhos preparatórios para as provas. E além de seguir as dicas dos professores, é preciso, claro, muita disciplina. Passar no concurso público, conquistar um salário alto e, principalmente, estabilidade no emprego. Olha, pode acreditar, este é um sonho de muita gente. Com certeza, todo mundo quer uma segurança, né, para o futuro seu, da sua família. É o que mais a gente procura hoje na área no mercado de trabalho, é a estabilidade. Mas para realizar este sonho não dá para contar com a sorte, até porque em qualquer concurso a concorrência é grande demais. O melhor caminho, então, é estudar e muito. E além disso, a persistência é também uma dica importante nesse processo. Yuri perdeu as contas de quantas vezes tentou passar no concurso público. O último que fez para a Caixa Econômica Federal foi aprovado em 3º lugar e já está exercendo o cargo. Mas para conquistar o seu objetivo, Yuri precisou fazer um planejamento de estudo. Você vai fazer 1, 2, 5, 10, 15, mas vai chegar a sua hora. Se você estiver focado, se preparar direitinho, com certeza a hora que todo mundo chega. Segundo este professor de cursinho, quem deseja passar no concurso deve correr atrás das oportunidades, ficar de olho nos editais e saber qual área específica que deseja concorrer. O passo seguinte é fazer um planejamento de estudo. No edital sai a programação ao qual ele vai prestar essa prova. Então ele dividia em blocos e saía eliminando bloco por bloco, fazendo sempre simulados, revisando e apresentando de preferência a um professor especialista de cada área. Quantas horas por dia o candidato deve dedicar aos estudos? Isso depende de candidato a candidato. No mínimo 2 horas. Mas se ele pode trabalhar 4 horas, que ele o faça. Mas que seja sempre naquele mesmo horário, para que o seu organismo se acostume com aquela rotina. E por fim, lembrar que disciplina conta muito na conquista de qualquer objetivo. A recomendação é estudar um pouco mais a que ele desconhece, mas não desprezar, né? Não largar de mão a que ele já tem maior domínio. Pois é, sorte ajuda, né? Mas verdade. Disciplina e estudo são fundamentais. Na Bahia, na verdade, 7 concursos estão abertos, também com vagas para a Bahia. Você confere a lista completa desses concursos e também o edital acessando a nossa página na internet, g1.com.br/Bahia. Você falou que é fundamental estudar, ter disciplina. A gente sabe que esse momento de preparação para a prova ela é muito importante. Mas e na hora da prova? Como é que o candidato deve se comportar? Como é que ele controla o tempo? A gente vai conversar mais sobre esse assunto com o nosso convidado de hoje aqui do Jornal da Manhã, Éden Napoli, ele que é advogado e professor especialista em concurso. Seja muito bem-vindo, bom dia, tudo bem? Como que o candidato pode fazer para controlar o tempo durante a prova? Por onde ele deve começar? Bom dia, Camila, bom dia, Ricardo. Bom, antes de mais nada, o candidato ele deve analisar de quanto tempo ele dispõe e distribuir esse tempo em relação à quantidade de questões. Se ele faz isso de maneira prévia, ele tende a não passar muito tempo em cima de uma só questão. Eu sempre dou um exemplo. Imagine que você tenha, por exemplo, uma prova com 5 horas, você tem uma prova de 300 minutos e você tenha 100 questões a serem resolvidas. Você não pode distribuir 3 minutos para cada questão, numa conta simples, numa simples conta de matemática, porque senão você não marca no gabarito. Então você tem que reservar pelo menos 30 minutos para marcar no gabarito. Em hipótese alguma, você deve, ao chegar a esses 30 minutos finais, não marcar, sob pena de você comprometer aquelas questões que já foram feitas e todo o seu trabalho. O candidato deve dar uma lida geral na prova ou já ir direto questão por questão? Bom, eu sempre digo que depois de traçar esse planejamento estratégico da administração do tempo, o primeiro passo, sem dúvida, é fazer uma leitura geral da prova, porque isso permite que você alivie a tensão inicial, com certeza você veja aquelas questões que são mais fáceis e aí, como terceira dica, além da administração do tempo, além da leitura geral, você começar a prova pelas mais fáceis. Você tende a pontuar logo no início, isso vai elevar a sua autoestima, isso vai lhe dar mais motivação e certamente você tende a render naquelas questões que, em tese, seriam aquelas mais difíceis e você vai ter economizado tempo, por assim dizer. Agora, quais as dicas para cada tipo de prova? Por exemplo, tem prova que é sim ou não, verdadeiro ou falso, tem prova que tem A, B, C ou D. Qual a dica para cada tipo de prova nessa situação? Nós temos diversos tipos de provas. A CESP, normalmente, o Centro de Seleção da UNB de Brasília, ele trabalha normalmente com estilo certo ou errado. Neste caso, você tem que analisar se a prova ela penaliza
Normalmente essas provas elas colocam para cada questão errada um ponto negativo. Então, se você havia acertado uma questão e errou outra, essa questão que estava certa, você não vai ganhar esse ponto. Então, tem que analisar se vale a pena ou não marcar quando você se deparar com uma questão não sabida, sob pena de você ser penalizado. Do outro lado, nas questões de múltipla escolha, que são essas, aqui Camila se referiu, no estilo ABCDE, você tem que começar eliminando as absurdas, porque normalmente das 5 assertivas, 1 ou 2, até 2 são absurdas, e aí você vai cortando aí 20, 40% da sua margem de erro, vai ficando com aquelas que tendem a estar mais corretas, até você chegar efetivamente naquela questão que corresponde ao gabarito. Professor, em geral, os candidatos enfrentam uma dúvida cruel. Quando tem redação, ela tem que ser feita logo no início ou no final? Não existe uma regra prévia. Tudo vai depender do candidato e tudo vai depender também da questão. É possível que você chegue diante da prova, faça aquela leitura geral, olhe para a questão dissertativa e de logo você saiba a resposta. É recomendável, se você souber a resposta, que logo nesse momento você faça essa questão, porque você se livra logo dela e você já garante aquele ponto na questão dissertativa. Porém, se você não souber a resposta, é recomendável que você não demore muito tempo, olha a questão da administração do tempo, que você resolva as questões objetivas, tendo administrado o tempo, sobrará uma margem no final e você se dedica integralmente àquela questão subjetiva. E claro, tentar manter a calma também durante a prova. E boa sorte. É isso aí. Obrigada pela ajuda aqui no Jornal da Manhã. Bom dia para você. Obrigado, professor. Tenha um bom dia, viu? Bom dia.